crentes na ceia não sabem o que fazem. Eu já vi gente tirar o chiclete da boca, comer o pão, voltar o chiclete na boca. Eu já vi gente comer, olhar para o vizinho do lado para ver se ele está comendo também. Já vi gente tomar ceia olhando para o relógio porque tem que ir para casa assistir o Big Brother. Que desgraça de discernimento é esse? Deixa eu te dar uma palavra. Nunca mais deixe de tomar a Santa Ceia. Nunca mais. Nunca mais. Pastores, se na minha igreja não quiserem dar, vá para outra. Eu tenho falado dessa realidade dizendo que Jesus está fisicamente presente na Eucaristia e tenho enfatizado muito isso. Pois, convertida a substância ou natureza de pão e de vinho no corpo e no sangue de Cristo, nada fica do pão e do vinho, além das espécies, ou seja, além das aparências. Debaixo destas aparências, dessas espécies, está Cristo completo presente na sua realidade física. Comer e partilhar o pão de forma física, beber e partilhar o vinho de forma física, faz com que muitos se mantenham no engano, não compreendam e nunca compreenderão o que é o Espírito. Eles fazem isso justamente para te manter presos, como eu disse, com algemas invisíveis, voltando constantemente aos seus templos. Mas nem Cristo nem os apóstolos instituiu a construção de templos. As Escrituras não dão amparo algum para que possam sustentar os seus templos com dízimos ou com ofertas, recebendo isso em dinheiro das pessoas que cegamente estão ali, pensando que estão seguindo ao Criador. E eles fazem isso, rituais físicos com a Santa Ceia, para lhe manter aprisionado. Nesse vídeo aqui, escamas vão cair dos seus olhos. Eu vou lhe mostrar nas Escrituras, de uma forma que nunca nenhum outro canal aqui já mostrou. Nunca um líder religioso te ensinará dessa forma. Eu quero que você analise junto comigo, com as suas Escrituras, quero que você analise cada um dos detalhes para que você veja a verdade chegando até você. Esse vídeo aqui, ele é o mais importante desse canal. Esse vídeo aqui me deu um trabalho gigantesco para reunir todas essas informações e lhe passar com as melhores palavras possíveis. Então, eu peço que você compartilhe isso com quem precisa e peço que você assista com calma até o final, para que nós possamos compreender o verdadeiro significado do ensinamento de Cristo, a sã doutrina sobre o pão e o vinho, o pão e o seu sangue, o seu corpo, a sua palavra e o sangue da nova eterna aliança, e até mesmo compreender o grande engano chamado de Santa Ceia ou Eucaristia, temos que observar lá atrás, em Deuteronômio 16, quando o Criador instituiu a Israel que eles deveriam celebrar a Páscoa. A Páscoa é o ponto principal para começarmos a entender sobre o pão. Lendo Deuteronômio 16, no capítulo 1, o Criador diz assim: guarda o mês de Abib, celebre a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque neste mês o Criador os tirou do Egito de noite. O mês de Abib, no calendário gregoriano, que é esse que nós estamos vivendo agora, está mais ou menos situado entre março e abril. O versículo continua, então, instituindo algumas regras. Então, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar em que o Criador escolher para se fazer habitar o teu nome. Nós estamos falando de um local físico, porque no Antigo Testamento, antes do sacrifício de Cristo, o Criador não habitava dentro do corpo do homem por conta do pecado de Adão. O Criador instituiu a construção de um tabernáculo, que era uma sombra, uma figura para o nosso corpo nos dias de hoje. Essa sombra, após Cristo dizer está consumado, se tornou luz. O Criador habitava, por exemplo, um tabernáculo feito de peles de animais. Dentro dele tinha um local que se chamava Santo dos Santos e a Arca da Aliança, aonde ali, em cima dela, o Espírito de Deus se fazia presente. Essa sombra se tornou luz para nós nos dias de hoje. O nosso corpo, o tabernáculo, a Arca da Aliança, o nosso coração e o Criador habita em nós. Então, ali, ele ainda tinha um local físico para escolher para sua habitação. A celebração da Páscoa também é uma sombra para o próprio Messias, o sacrifício de Cristo, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. Então, nós estamos falando de sombra e luz, para que você possa compreender. Ao mesmo tempo, estamos falando de lei e graça e também de físico e espírito. É muito importante compreender tudo isso, tá? As instruções continuam. Na Páscoa, você não comerá levedado. Durante 7 dias comerão pães asmos, ou seja, pão sem fermento, o pão de aflição, porquanto apressadamente saíram correndo aí do Egito, e façam isso para que se lembrem desse dia, da saída de vocês da terra do Egito durante toda a sua vida. Essa é a instrução para a celebração da Páscoa judaica. 7 dias, sem levedado, pão sem fermento. Guarde isso, pois é muito importante. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Cristo é a representação disso aqui, como eu disse, sombra e luz. Cristo vai nos mostrar que Ele é o verdadeiro pão que nos traz a vida eterna. Mas eu quero que você entenda isso de uma forma que o sistema religioso nunca irá te explicar. Cristo, ele foi o Messias que veio para nos ensinar as coisas de forma física, mostrando verdadeiramente as espirituais. Porque Ele mesmo deixou claro que o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. No sistema religioso atual, nós conseguimos enxergar muitas mentiras. Nos protestantes, nos católicos e
muitas celebrações físicas. Eles estão no físico e na mentira, enquanto a verdade é espírito e verdade. Compreende? A sã doutrina é essa. Então, Cristo, em praticamente todos os seus ensinamentos, pegou exemplos físicos para mostrar espirituais. Nós vamos adentrar agora em João 6, para que você compreenda isso de uma vez por todas, ouvindo da boca do próprio Messias. Em vez de ler, nós vamos assistir, eu vou pausando para fazer meus comentários e você vai comentando aí embaixo. Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Vocês me buscam não pelos sinais, mas porque comeram do pão. Ele está falando de pão físico, comida, porque ele havia multiplicado pães, multiplicado comida. A multiplicação dos pães já é uma grande sombra, um grande ensinamento físico para nos mostrar o espiritual. E começamos a falar do pão. O mesmo pão utilizado, por exemplo, na última ceia. O mesmo pão utilizado na Santa Ceia, por exemplo. Tá? Então comece a compreender. E sempre que você ouvir o ensinamento de Cristo, perceba que ele está falando de coisas físicas para nos mostrar espirituais. Continuar. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pela comida que permanece para a vida eterna. Existe comida que dure para a vida eterna? Não. Coisas físicas para mostrar espirituais. Está conseguindo compreender, né? Beleza. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Aquele pãozinho que cai do céu no Antigo Testamento, o maná, era o pão físico. Mas você compreender que Cristo diz, na verdade te digo que Moisés não lhes deu o pão do céu. O maná, por mais que tivesse caído do céu fisicamente, não teve poder de fazer com que eles alcançassem a vida eterna. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando esse rapaz pede para que sempre dê esse pão da vida, esse rapaz ainda está enxergando tudo de forma completamente física, tá? E aí, nesse momento, Cristo fala, eu sou o pão da vida. E na cabeça deles, eles não conseguem entender. Por quê? Porque ali, eles têm uma dificuldade maior de compreender o Espírito. Mas, alguns vão conseguir compreender essa mensagem. A maioria só enxerga tudo de forma física. E nos tempos atuais, ainda é a mesma coisa.